A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre isopo. Para que era usada essa planta? Ela era muito usada em cerimônias pelos judeus. Nome de uma planta do Egito e da Palestina, planta esta que brotava nas frestas das paredes dos muros. Lá em 1 Reis 4:33, parte A, diz quando Salomão diz assim: também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que cresce nas paredes e nos muros. E em hebreu chama esobe, em grego isopos. Tem cheiro aromático e era largamente empregada de acordo com a lei cerimonial em ramos com galhos de cedro e com lã, para servir de purificação cerimonial. O isopo comum chama isopos, né? É uma planta aromática pertencente à ordem das Labiatia, pequena planta que cresce à altura de 30 a 40 centímetros, com folhas lanceoladas, onde também crescia ao sul da Europa e nas províncias de Danúbio e na Sibéria. Na tradição rabínica, identificada como esobe, pelos judeus e pelos árabes de Sabar. Os ramos de isopo empregados em aspersão eram postos em varas de cedro. Êxodo 12:22, parte A, diz assim: então tomei o molho de isopo e molhei-o no sangue que estava na bacia e lancei na verga da porta, em ambas as obreiras, do sangue que estivesse na bacia. Aqui foi quando Moisés, na última praga, né, da praga dos primogênitos, que Deus mandou fazer dessa maneira, onde tivesse o sangue do cordeiro ali nos umbrais das portas, o espírito da morte não entraria. Então essa era aquela última praga dos primogênitos, quando foi dado lá das 10 pragas que Moisés, né, proferiu sobre o Egito, através de Deus, né? Era largamente usada nas cerimônias rituais por rabinos e sacerdotes judeus, até os dias de hoje. Levítico 14:4. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, tomassem 2 aves vivas e limpas, e o pau de cedro e carmesim e isopo. Carmesim é uma coloração vermelha, tá? Usado tá na lã, para deixar a lã vermelha também. Levítico 4:6, parte A. E tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo. No 4:39. Depois tomará para espiar a casa 2 aves de pau de cedro e carmesim e isopo. No 4:51. Então tomará pau de cedro e isopo e o carmesim e a ave viva e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e aspergirá pela casa 7 vezes. Nesse capítulo, lá também, números 19, de 1 ao 22, são instruções sobre a água para a purificação de povos que toca corpos mortos e demonstra que Deus não está no lado da morte. Isso era necessário em vista das inúmeras mortes do capítulo 16, né, da rebelião de Corá, Datã e Abirão, que era o que dá a pegar, tirar todos aqueles cadáveres daquele lugar, né? No Números 19:2 diz assim: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu julgo. No 4, e Eliezer, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo e dele asperjará para a frente da tenda da congregação 7 vezes. No 5, então queimará a bezerra perante os seus olhos e o seu couro e a sua carne, o seu sangue e seu esterco, e queimarás. Aqui esterco, os judeus, eles determinavam qual eram as vísceras também, né? Tudo que tinha dentro do corpo. Então eles chamavam de esterco. Números 19:6. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e isopo e carmesim
e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Depois você dá uma lidinha lá no Gênesis, aliás, no Números 19, do 7 ao 22. A queima total do animal era algo incomum, principalmente se este fosse carbonizado longe do altar. Será um item simbólico associado com a limpeza da madeira de cedro, com o isopo e a lã de carmesim, que era vermelha, né? Eram então lançados no fogo. Ao celebrar esse ritual, fazia com que o sacerdote e aqueles que ajudaram ficassem puros, tendo esses que tomar um banho e lavar suas roupas após o holocausto. Não só a rebelião de Corá, de Datã e Abirão, como também havia outras maneiras de pessoas morrerem, né? Que teriam que ser retiradas do local. Por exemplo, se um homem morresse dentro de uma tenda, os israelitas certamente precisariam saber o que fazer, o qual era a extensão da sua impureza, e o que aconteceria se o indivíduo tocasse o cadáver, né, de um homem no campo ou na sepultura. Por causa disso foi que Deus determinou o que era preciso para que se tornarem novamente puros ou limpos, né? Davi, no Salmo 51, ele era um homem que também, né, também matou muitas pessoas, né, nas batalhas, onde poderia ter tocado também muitos corpos, né, se tornado impuro, e também pela morte de Urias, né, que ele pegou a esposa de Urias para ele, então mandou ainda matar Urias, não só Urias, como o pelotão todo. Então ele estava ali, né, aquela mulher dele chamada Betseba, né, onde foi interpelado, né, pelo profeta Natã, né, que falou, né, para ele se arrepender disso, porque o que ele fez foi errado, né, e ele se arrependeu, né, para ser purificado dos pecados. No Salmo 51, 7 diz assim: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. No livramento, né, no livro de Hebreus, né, no capítulo 9, também é mencionado, né, no Antigo Testamento, que o tabernáculo precisava ser santificado, borrifando-se sangue, né, que era considerado, né, a purificação de todas as coisas que tinham lá. Mas antes disso, quando, por exemplo, se um sacerdote morresse lá dentro, né, do Santo dos Santíssimos, alguém tinha que entrar lá para tirar ele. Então, essa pessoa, Deus permitia que entrasse lá para poder tirar, como já falamos na postagem anterior, né? Mas você vê que Deus, ele dá algo para que a pessoa faça, mas também ele dá a receita para se tornar novamente puro. Então era disso que Deus estava falando. Lá, aqui agora também, todas as coisas do tabernáculo tinha que ser, né, tinha que ser aspergida com sangue. Então veja bem, Hebreus 9, 19 diz: porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e o aspergiu tanto o mesmo livro como também o povo, no 20, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, no 21, semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, no 22, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus Cristo também deu seu sangue, ele deu sua vida por nós. Então esse sangue de Jesus que caiu ali, que verteu na cruz, era o sangue da purificação, porque sem derramamento de sangue não havia purificação. O sacrifício de Jesus Cristo purificará a alma e o espírito, para que ele não vá, né, para a vida, o mal, né, da vida eterna, não vá para lá do lago do fogo do inferno. Então veja bem, o sangue de Jesus que nos purifica, né, de todo esse mal. Mas para isso nós temos que aceitar Jesus. E também temos que ser batizados também, né?
porque faz parte, como diz Marcos 16,16, quem crer e for batizado, que será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas mesmo os que vão ser salvos no arrebatamento, vão ter também os que vão ser pela obra. Lá em Apocalipse fala que vai ser abertos os livros da vida, né? Os livros das obras, né? Então você vê que vai ter a possibilidade para todos se salvarem daqueles que creem em Jesus. Mesmo aqueles que já morreram e não creram, não sabiam, né, da palavra, mas eram pessoas boas, vão ser julgados pelas obras. E aqueles que crêem vão ser arrebatados quando vir Jesus buscar no arrebatamento. Então isso é o que significa o derramamento de sangue, né? E os judeus usavam esse isopo, né, que era uma planta, né, junto que eles amarravam nos pauzinhos de cedro, né, nos gravetos de cedro, né, e punha a lã púrpura, né, a lã vermelha, né, para a purificação dos pecados. A cor vermelha representava também o sangue, né, que o sangue é vermelho. Então a Bíblia toda, ela mostra qual o significado das coisas. Basta nós buscarmos a própria da palavra, que ela vai nos entender, vai nos revelar tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, que depois veio se cumprir tudo com Jesus Cristo. Amém? Isso é o que significa o isopo, né, na vida hoje do cristão. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Não esqueça, talvez, de você que não é inscrito, se inscreva-se. E você compartilhe com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se também, né? E deixa aí seu likezinho e veja os vídeos. E se quiser ver os vídeos completos, vê lá no meu canal, no playlist do meu canal, tem por assunto. Aí você fica vendo todos os vídeos que eu já gravei, né, de acordo com o assunto que nós estamos expondo lá no playlist, amém? Até mais, Deus abençoe a todos, que Deus tenha graça sobre as nossas vidas.